Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas a este vídeo. No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta bem importante, que é como fazer uma orquídea brotar. Quem nunca teve problema com relação à questão da brotação das orquídeas? Eu mesmo já tive esse problema, tenho esse problema e muitas vezes ele é solucionado de uma forma muito simples, de uma forma bem prática que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Por isso é importante que você assista até o final para você entender todo o processo, de por que uma orquídea muitas vezes não brota e como fazer para que ela possa emitir uma nova brotação. Então, só para vocês entenderem, gente, qualquer profissional, qualquer orquidófilo, seja ele o mais experiente ou menos experiente, com certeza já teve problemas com a questão das brotações, tá? Isso por quê? Porque envolve N fatores relacionados ao desenvolvimento das plantas. Esses fatores estão ligados à luminosidade, umidade, à questão da adubação, Então são muitos os fatores que podem fazer com que uma orquídea ela entre, digamos, em um processo de hibernação. Aqui no meu orquidário eu tenho plantas de diferentes regiões, basicamente de todas as regiões do Brasil e também de outras regiões do planeta. Então, quando a gente traz essas plantas para dentro do nosso orquidário, plantas de outras regiões, muitas vezes acontecem dela entrar em um período de estagnação de desenvolvimento. Às vezes, elas não conseguem emitir brotos por questão de temperatura, por questão de luminosidade, questão de umidade, às vezes muito seco, às vezes muito úmido. Então, a planta ela fica estagnada ali por um determinado tempo, que pode ser um tempo relativamente curto, 1 ano, 2 anos, ou pode ficar 4, 5 anos, até mesmo sem desenvolver um broto. Muitas vezes, por falta de desenvolvimento, a planta vai perdendo a sua força, pode ser atacado por pragas ou acaba definhando e acaba morrendo. Então, a brotação é uma parte crucial para o desenvolvimento de toda a planta. Então, esse desenvolvimento é necessário para que a planta ela fique saudável, para que a planta ela tenha energia para uma floração forte e vigorosa. Então, para a gente conseguir esse processo, é necessário que a gente siga alguns passos que eu vou estar ensinando aqui neste vídeo. Bom, mas antes de passar para vocês as dicas necessárias para que você resolva esse problema de vez, com relação à brotação de suas orquídeas, eu peço a você que, se você chegou agora aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o like. E se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. E para você que não me conhece, eu sou o Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. Cultivo elas há mais de uma década e há algum tempo eu reuni todo o conteúdo, toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento em um curso chamado Como Cuidar de Orquídeas.vip e convido você a participar deste curso, um curso excepcional, um curso incrível que eu desenvolvi pensando em você, pensando em aquelas pessoas que estão começando do zero e até mesmo aquelas pessoas que querem aprimorar o conhecimento sobre as orquídeas. E essas técnicas que eu estou passando para vocês vão estar mais detalhadas lá no meu curso. Então é importante que você se inscreva lá no curso, porque lá eu estarei dando toda a assessoria para que você tenha belas orquídeas, orquídeas maravilhosas e não caia mais nos erros comuns que geralmente os iniciantes no cultivo de orquídeas cometem, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora as técnicas que eu utilizo para fazer com que as orquídeas que estão estagnadas, que não se desenvolvem, possam emitir novos pseudobulbos, novos brotos, tá bom? Então, para que a gente entenda, eu trouxe essas plantas aqui para ilustrar para vocês. Aqui nós temos duas plantas do gênero Cattleya, são Cattleyas nobilior, e elas estão plantadas nesses tronquinhos. Mas antes, elas estavam em vaso. Estavam em vaso, plantado com casca de pinos,
carvão, pedra brita e esfagno. Já fazia cerca de 2 anos que elas estavam plantadas em vaso de barro com esse material que eu acabei de citar para vocês. E essas plantas não se desenvolviam mesmo eu tendo todos os cuidados necessários com elas. Conhecendo a questão de habitat delas, elas não se desenvolviam. E a partir desse momento, eu analisando, vendo que elas não progrediam, eu decidi fazer a mudança. Então retirei ela dos vasos e plantei elas nessas placas de madeira, nesses pedaços de madeira. Aqui um nó de pinho e aqui uma outra madeira que eu encontrei no sítio e trouxe para cá, né? Limpei ela, esterilizei e plantei essas mudas aqui. Beleza, se desenvolveram rapidamente? Não. Mesmo elas estando plantadas aqui, elas não iam para frente, ficaram um bom tempo sem desenvolvimento. Foi aí que eu tive a ideia, né, de colocar elas num local mais luminoso, num local de boa luminosidade, né, fornecer para ela mais luminosidade que eu estava fornecendo para as outras. E isso possibilitou que elas emitissem alguns pseudobulbos novos. Então a luminosidade é um fator importante para que algumas orquídeas possam florescer. Porém, não é somente a luminosidade que vai ser garantia de novas brotação. O que é necessário é você fornecer uma boa luminosidade e, de quebra, a umidade adequada. Como essas plantas, elas têm 2 estágios, um período em que elas necessitam de mais umidade e um período que necessitam de menos umidade, então eu consegui adequar a umidade para elas, fornecendo mais umidade no período de brotação e menos umidade no período que elas tendem a florescer. Porém, ainda não foi só isso que me ajudou a fazer com que elas brotassem, gente, que elas saíssem da dormência. Eu utilizei uma adubação que me ajudou muito. Essa adubação, na verdade, ela é composta por hormônios à base de algas, que é esse produto aqui, que hoje a gente encontra já vários similares no mercado que dão também o mesmo resultado. Esse produto, que na verdade eu não estou fazendo propaganda, mas que é muito bom, chama-se Ciacrop. O Ciacrop, ele é um hormônio, basicamente um hormônio tanto de brotação quanto de enraizamento. E ele é de profunda importância para aquelas orquídeas que estão estagnadas, que não se desenvolvem, que não soltam raízes e não soltam brotos. Muitas vezes, como foi neste caso, as gemas dessas orquídeas acabaram morrendo, então não tinha gema mais. O que aconteceu? A partir de que eu comecei a fornecer mais luminosidade, a umidade adequada e uma adubação à base de Ciacrop, os pseudobulbos saíram não das gemas, mas sim dos nós, né, do próprio pseudobulbo velho. Né? Então vejam só, olha só da onde que foi sair do pseudobulbo antigo a brotação, né? Como vocês podem ver. E aquelas gemas que estavam adormecidas, aqueles brotinhos que estavam adormecidos, começaram também a se desenvolver. Então ele basicamente possibilita que a planta ela tenha energia suficiente para iniciar todo o processo de metabolismo. Ela é basicamente o motor, esse hormônio ele é o motor de combustão, né, para o desenvolvimento dos pseudobulbos, né, como se fosse a gasolina, né, que ajuda a movimentar o motor. Então neste caso aqui, vocês podem ver bem, né, o quanto novos brotos se desenvolveram, né? Então está saindo novos brotos até da parte de trás da planta. E isso com certeza foi resultado, né, desses 3 fatores: iluminação adequada, umidade adequada e uma adubação à base deste hormônio. Ah, mas tem gente que não gosta de usar esse hormônio porque ele acaba prejudicando o desenvolvimento das orquídeas, às vezes desenvolve demais, faz enraizar demais, brotar demais. Gente, esse produto aqui,
como eu falei, ele é a base, né, de algas. Então ele tem uma quantidade de algas que chega a ser 70%, 80%. Né? É um produto muito forte e que a gente deve usar sim com cautela. Mas quando a orquídea ela está no estágio de estagnação, de dormência, esse produto ele é indicado para ajudar no desenvolvimento, né, desses novos pseudobulbos. Também a adubação equilibrada é muito importante, que a gente faça todo esse controle da adubação, tem uma tabela de adubação que eu vou estar explicando de forma bem detalhada lá no meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip, como você fazer uma adubação correta, equilibrada, sem causar danos para suas orquídeas. Porque tanto adubo de mais quanto adubo de menos pode, né, causar danos à sua orquídea, tá bom? Então é necessário que você faça a utilização desse produto sempre que a orquídea ela está em dormência, não emitindo novas raízes ou pseudobulbos. Em orquídeas saudáveis não tem necessidade de você estar aplicando esse produto, tá bom? Então ele é um produto que você vai usar muito pouco, né? Realmente você não vai precisar de 1 litro ou 5 litros, você pode comprar fracionado, tem orquidários que vendem, e você vai utilizar meio ml para cada litro de água, né? Meio ml apenas para cada litro de água. Esse produto ele tem uma viscosidade bem intensa e ele tem um cheiro bem forte de alga mesmo, é bem intenso o cheiro. Então um pouquinho dele é necessário, não precisa seguir a recomendação do fabricante, que o fabricante recomenda 1 ml para cada litro. Porém, a dosagem é muito alta para orquídeas, né? Acaba fazendo com que aconteça realmente uma superbrotação e um subdesenvolvimento de raízes, o que não é bom, né, para orquídeas que estão, né, saindo de um período de dormência ou debilitadas, tá bom? Então você deve usar com uma certa cautela. E como que você deve usar? Meio ml para cada litro de água, agita bem a solução e aplica em toda a planta. Se a orquídea não tem raiz, ela vai soltar raiz. Se a orquídea não tem broto, ela vai soltar os brotos. Desde que você forneça, como eu falei, a luminosidade adequada. Sempre mais luminosidade do que menos. Sempre ofereça para a sua planta boa luminosidade. Quando eu falo em luminosidade, não é claridade, é luminosidade filtrada diretamente do sol, tá? Então ela tem que receber essa luminosidade para que ela consiga fazer fotossíntese e assim, né, fazer com que todo o mecanismo interno dela, né, possa funcionar, que é basicamente, né, a translocação, né, de nutrientes pela seiva da planta. Outra coisa importante é a umidade adequada, garantindo que a planta tenha mais umidade no período de brotação e enraizamento e menos umidade no período de emissão de flores. Você vai garantir que a planta ela fique saudável e que tenha, né, as características da maioria dos ambientes das orquídeas. A maioria delas, das orquídeas, elas necessitam de um período com mais intensidade de umidade, que geralmente é o período de brotação, e menos umidade no período de enraizamento, tá? Se você está cultivando essa orquídea em vaso, eu quero manter ela no vaso, eu posso manter e utilizar esse adubo? Pode e deve, gente. Se o substrato tiver de boa qualidade, ele estiver retendo umidade adequada, nunca demais de umidade dentro do vaso e também o vaso nunca ficar muito seco demais para orquídeas que estão assim, né, você vai conseguir fazer com que ela brote utilizando, né, a adubação adequada. Tá, e eu devo parar com a adubação normal que eu estava utilizando? Não, gente. Esse produto você deve intercalar, tá? A cada 15 dias ou a cada 30 dias para as orquídeas que estão, né, em estágio de estagnação. Como eu falei, não tem necessidade de você utilizar numa planta que está bem, né? Esse produto ele é basicamente para ajudar em plantas que estão definhando. Então esse é um segredo que a maioria dos orquidófilos preferem não contar, que não falam, não mencionam. E ainda quando dizem, né, colocam como um entrave, dizendo não, o produto não é bom, ele mata. Ele mata sim, né? Se a gente comer demais gordura, mata. Se você, né, usar demais de refrigerante,
refrigerante ou cerveja vai fazer mal, né? Todo produto que é utilizado demais, ele vai fazer mal. O agrotóxico que você utiliza demais faz mal, adubo demais vai fazer mal, mas quando a gente usa de forma adequada, correta, ele vai trazer benefícios como esses para as plantas, tá? Olhem só. Aqui a gente pode ver que eu até coloquei bastante luminosidade, coloquei, né, ela em local de bastante claridade e ela não estava acostumada. Então os pseudos bulbos novos que brotaram até queimou um pouquinho, mas a planta já se adequou, já está bem no local, né, que ela está e está se desenvolvendo super bem. Uma coisa importante, né, quanto tempo que demora para uma orquídea emitir um broto? Né? Vai depender, né? Geralmente as orquídeas emitem cerca de um broto por ano, mas em alguns casos ela pode emitir de 2 até mais em algumas plantas, em alguns tipos de espécies e gêneros, tá bom? Mas geralmente é um broto por pseudobulbo por ano, mas podendo ter essas exceções. Aqui eu quero mostrar para vocês uma outra planta, que até deu uma caidinha aqui. Olha só, gente, essa planta. Era um corte de trás de uma planta grande, muito grande, né? Até ela tá ali na minha coleção, ali florida no momento, uma catleia bonita. Vou mostrar para vocês, já está terminando a floração, gente, mas é uma orquídea muito bonita, esse laranjado com esse labelo amarelo aqui, dá um charme incrível. Então essa planta estava muito grande e eu fiz a divisão, tirei a parte de trás e fiz essa muda que vocês estão vendo. Essa muda, ela também ficou estagnada por um bom tempo, né? Ficou ali paradinha, não se desenvolvia, não ia para frente. O que aconteceu? Eu comecei a fornecer um pouquinho mais de umidade e a adubação com Ciacrop. O que aconteceu com ela? Olha só, novos brotos saindo aqui, agora brotos fortes, né, brotos bons, que já vão possibilitar que a planta ela tenha um ciclo de desenvolvimento contínuo, né? Então ela já vem com uma brotação mais intensa, possibilitando que em 1 ano, 2 anos eu já tenha aí uma nova floração e essa planta já venha a ser considerada adulta novamente, né? Porque como ela teve a parte de trás danificada, então ela demora um pouco mais se desenvolver, né? E isso é importante que a gente faça com que ela saia desse entrave, a gente dê aquela forcinha para que ela se desenvolva. Olha só, gente, aqui uma outra planta, né? Essa planta aqui é uma Sophronites bicolor amarela. Eu estava com ela meio estagnada também, e aqui eu comecei a utilizar o Ciacrop, né? Agora já nem faço mais uso, mas quando eu comecei a usar, ela tinha só 4, 5 pseudobulbos. E agora ela está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 frentes novas, gente, tá? Ah, mas eu posso continuar usando o Ciacrop aqui? Já não é mais indicado, tá? Porque aí eu vou ter uma brotação muito intensa, né? Vou ter a brotação da brotação, consequentemente, e isso já não vai possibilitar um desenvolvimento adequado. Então aqui eu já parei, já não faço mais o uso do hormônio. Eu vou deixar agora ela somente na adubação normal, que eu faço para as demais orquídeas, e com isso ela vai se desenvolver, né, dando uma muda, uma touceira bem considerável e com possível né, floração de várias frentes. Aqui, gente, um outro caso, olha só. Essa aqui eu nem usei o Ciacrop, mas para vocês entenderem bem essa questão. Aqui eu forneci umidade e luminosidade equilibrada, né? O substrato está de boa qualidade, eu forneci mais umidade e mais luminosidade. Consequência disso, uma nova brotação. Geralmente os catacétons, eles vão ter uma brotação, eles perdem a folha e entram em dormência, como a gente vê assim, eles vão ficar com essa característica. Mas esse cataceto aqui, ele já floriu e ele está soltando uma nova brotação e possivelmente ainda solte mais uma floração, tá? Neste caso não teve o uso de Ciacrop, apenas
mantendo uma umidade adequada e uma luminosidade adequada. Então, gente, quando a gente cuida da forma correta, muitas vezes não é nem preciso a utilização, né, de adubos ou hormônios que façam com que as orquídeas elas brotem ou tenham aquele, né, empurrãozinho para que elas possam brotar. Quando a gente faz o uso, né, correto da luminosidade e da umidade, as orquídeas por si só elas já se desenvolvem, né? Por isso que eu sempre friso, é importante você conhecer a planta, né, a identidade da planta para que você saiba cuidar, porque se você molha demais no período errado, a planta vai morrer, ela vai apodrecer as raízes, vai dar fungo, vai dar bactéria e você vai perder a planta, vai perder todo o seu empenho, né? Tudo você pensa que está fazendo o cuidado da forma correta, mas não. E por isso que é importante a gente se especializar, por isso que eu faço questão, gente, né, de mencionar mais uma vez, se inscrevam no meu curso, para que vocês aprendam as técnicas corretas, né, de estar cultivando orquídeas a partir do zero. Tudo que vocês vão necessitar de substrato, umidade, luminosidade, adubação correta, eu vou estar ensinando lá no meu curso, gente, como cuidar de orquídeas.vip, tá bom? Então é isso, gente, né? Façam uso, né, do adubo de forma correta, garantam boa luminosidade, boa umidade adequada, né? Quando eu falo em umidade, não é só a umidade do vaso, é a umidade ambiente, você regar as paredes, regar o chão do orquidário, que vocês terão sucesso com certeza na brotação. Não existe aí milagre para isso, mas existem técnicas que ajudam você a ter sim um resultado como esse que eu mostrei para vocês, tanto com a parte de trás da planta, quanto com plantas adormecidas como essas aqui, gente, que estão, né, já saíram da dormência, já soltaram pseudobulbos novos e agora só tendem a ir para frente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, né, deixem aí embaixo nos comentários que eu estarei respondendo, ou em vídeo, ou aí embaixo mesmo nos próprios comentários. E se inscrevam no meu canal, né? Ativem o sininho de notificações para receberem sempre novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!